Quero saudar a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe muito a sua vida, na sua casa, onde você está, que o Senhor se faça presente, Ele está presente, e que a bênção dEle venha sobre ti e sobre a sua família, como também a todos nós aqui. É uma alegria, amados, poder estar aqui ministrando aos irmãos, e nesta noite nós podemos meditar um pouco sobre a palavra do Senhor e sobre uma semana muito especial para nós, que é a semana chamada Santa, que começa hoje no domingo de Ramos, e que durante toda essa semana, toda uma expectativa que nós temos, principalmente com a Páscoa Cidade, a partir da quinta-feira, com o tema Cada um de nós. Cada um de nós precisa recomeçar. Cada um de nós precisa entender, nós vamos falar muito sobre hoje à noite isso. Cada um de nós tem algo do Senhor para viver, para fazer e etc. e tal. Então eu convido os irmãos a conectarem os seus aplicativos ou abrirem a sua palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Vamos ler um primeiro texto agora. No decorrer do sermão, a gente vai ler o outro texto. Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Creio que todos nós já lemos esse texto, em algum momento a gente passou por ele, a entrada triunfal de Jesus, os ramos sendo balançados, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E nós conhecemos esse texto, já ouvimos várias mensagens sobre esse texto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contraste da Páscoa. Esse momento de entrada, onde uma parte ou uma grande parte dessa multidão gritava: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e aquele que vem, quem é este que vem? É Jesus, o nosso Rei, aquele que virá com justiça, que reinará em glória e que colocará as coisas em ordem. Tantos outros esperando algo um pouco mais peculiar, algo mais significativo em meio a todo o caos que naquela época o povo vivia. E não muito diferente dos tempos de hoje, dos tempos passados, nós vivemos muitas vezes momentos de crise. Começamos a perceber famílias vivendo tempos de crise, a sociedade como um todo vivendo tempos de crise, pais e filhos em momentos de crise. É crise na escola, é crise no trabalho, é crise na faculdade, é crise pessoal.
Vivemos num tempo onde, não muito diferente daquela época, o caos estava por todo lado. As perguntas estavam por todo lado. Os questionamentos estavam por todo lado, os pontos de interrogação. É interessante pensar que naquele momento, onde a multidão aguardava com ansiedade e com grande expectativa aquele que viria com reinar em glória e justiça, e o texto vai dizendo, vai relatando essa entrada, a pergunta que surge em meio a todo esse momento de expectativa, em meio às crises e aos problemas, a pergunta que surge é: quem é este? Quem é este para quem todos estão dando essa festa? Onde multidões o seguem? Quem é este que pode nos ajudar em meio às crises, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, em meio ao caos que nós vivemos, em meio aos questionamentos que temos interiores? Quem é este? E prontamente a resposta é: esse é Jesus. Alguma vez você já ouviu falar de Jesus? Várias vezes. Sempre ao longo da nossa vida, ouvimos falar de Jesus. Mas quem é este Jesus a quem eu sirvo? Quem é este Jesus a quem eu saí da minha casa para vir cultuá-lo nessa noite? Quem é este Jesus que quando eu acordo, eu digo para ele: bom dia? Quem é este Jesus que quando eu passo por uma situação delicada, difícil, eu dobro o meu joelho e clamo pelo seu nome? Quem é este? Certo escritor, teólogo, resumindo o que era o Domingo de Ramos e toda essa entrada, ele coloca uma coisa muito especial. Ele fez um texto, 2 parágrafos, muito significativos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele resume isso falando o seguinte: a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, cuja liturgia celebra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, montado em um jumentinho, o símbolo da humildade, que é aclamado pelo povo simples. As pessoas o aplaudiam como aquele que vem em nome do Senhor. Esse mesmo povo que o viu ressuscitar Lázaro de Betânia poucos dias antes, estava maravilhado e tinha certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas. Porém, pareciam ter se enganado no tipo de Messias que o Senhor era. Pensavam que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Davi e Salomão. Para deixar claro a esse povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, mas o grande libertador do pecado, a raiz de todos os males, então, Cristo entra na grande cidade, a Jerusalém dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, expressão da pequenez terrena, pois ele não é um rei deste mundo. Esse escritor, quando faz a análise em 2 parágrafos do que era essa entrada triunfal, as expectativas, eu consigo visualizar o contraste que existe, e que existia, e que existe nos nossos dias, entre uma multidão que, ao ver Jesus, ansiava por uma grande mudança social, mudança política, porque o povo estava cansado, o povo já não aguentava mais a vida do jeito que estava. Você tem passado por alguns momentos como esse, em que você olha para a sociedade, em que você olha para a sua vida, em que você olha ao seu redor e você pensa assim: Deus, eu gostaria que as coisas mudassem na minha casa. Deus, eu gostaria que mudasse o meu relacionamento com a minha esposa.
Deus, eu gostaria tanto que o meu relacionamento com meu marido mudasse. Deus, eu gostaria tanto que o relacionamento com os meus pais mudasse, com os meus filhos mudasse. Deus, eu gostaria que a minha vida fosse diferente. De outro lado, um povo entendendo o que era essa entrada triunfal de Jesus. E essa entrada triunfal, ou a entrada solene de Jesus em Jerusalém, foi simplesmente um prelúdio do que viria pela frente. Dores e humilhação. E a mesma multidão que estava ali, que o homenageou, motivada pelos milagres que tinha visto, agora lhe vira as costas e muitos pedem a sua morte. E Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido e não se iludia. Em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que eu e você enfrentamos, da mesma forma que aquela multidão enfrentava naquele dia, todos esses problemas e dificuldades que nós enfrentamos, guarde uma coisa no seu coração: Deus nunca é pego desprevenido. Ele nunca é pego de surpresa. Ele conhece o mais profundo e o particular do coração do ser humano. Deus conhece o nosso interior, sonda e prova as nossas motivações. Sabe o que sentimos, sabe o que pensamos, sabe o que fazemos. Tudo Ele tem ao seu controle, por isso Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. E Ele tinha total clareza e entendimento de que, naquele momento de entrada, ao olhar e sondar o coração daquela multidão e ver muitos feridos, muitos questionamentos, muitos corações amargurados, muito coração que estava cheio de rancor, Ele entendia cada coração, cada colocação, as suas expectativas. E eu creio que, se Ele pudesse naquele momento abraçar a todos e conversar com todos, Ele faria. Mas Ele não estava iludido pelas coisas passageiras que muitos corações humanos estavam querendo. Ele sabia o que Ele ia fazer. Ele sabia o que estava o esperando. O prelúdio de muita dor, de muita humilhação, mas de muito agir do Pai na vida do ser humano. E é interessante entendermos que, com tudo isso, Ele, o nosso Mestre, nos ensina, com fatos e exemplos, que o seu reino, de fato, não é deste mundo. Que Ele não veio para derrubar César e Pilatos, como muitos estavam querendo, mas para derrubar um inimigo muito pior e invisível: o pecado. Se a multidão achava que melhorar a condição política da época traria felicidade, se a população, a multidão da época, achava que um bom programa social traria a felicidade para o povo, resolveria os problemas da humanidade, que alguém que chegasse ali e reinasse com justiça e a partir de agora falasse assim: quem comanda isso aqui agora sou eu, e vai ser do meu jeito, e eu vou valorizar cada um de vocês, e vocês vão ter tudo do bom e do melhor. Na verdade, lá dentro, muitas vezes, eu e você também pensamos nisso, né? Deus, eu gostaria que o Senhor me desse tudo do bom e do melhor. Deus, resolve meus problemas. Deus, amanhã é segunda-feira, eu tenho umas 5 contas para pagar, e eu não tenho dinheiro para pagar. Me ajuda, resolve esse problema para mim, Tu és o Deus da provisão.
Senhor, amanhã eu tenho uma decisão muito difícil, me ajuda a resolver, porque é um problemão que eu tenho que resolver no meu trabalho. Faça tudo do bom e do melhor. Enquanto o povo olhava ao redor e aquilo que fazia parte da sua vida, do seu dia a dia, ele pudesse mudar, restaurar para melhor, estava bem. Mas Jesus vai trazer uma ótica, dizendo para o povo que é muito maior, que há um inimigo muito maior tentando destruir a minha vida, a minha alegria, a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha comunhão com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus pais. E isso se chama pecado. Jesus não estava alheio aos problemas pessoais de todos, mas havia algo muito maior que ele queria mostrar, ensinar e fazer no meio do povo. E a muitos o Senhor decepcionou, porque o pensamento era que ele ia chegar e ia escorraçar Pilatos. Ele ia reimplantar o reinado de Davi e Salomão. Mas de repente ele vem num jumentinho simples, com um olhar que eu acredito que quando eu e você nos identificamos com ele, nós nos quebrantamos, porque penetra lá no profundo. Você já teve aquele momento em que você estava, e a gente cantou, me leva para onde eu posso ouvir tua voz, e você está no seu quarto de escuta, no seu tempo em particular, e de repente o Senhor olha para você, o Senhor olha para o seu interior, e você sabe que Ele está falando contigo, e aquilo precisa mudar dentro de você? Eu vejo Jesus entrando no jumentinho, a expectativa da multidão para resolver os problemas é enorme, e Ele vai olhando, e aquele olhar é um olhar fulminante dentro do coração de cada pessoa, dizendo assim: o que eu vim para fazer por você é muito maior do que resolver pequenos problemas que você acha que você tem. Há um problema muito maior, e é esse problema que eu venho resolver, e não vai ser fácil, mas por amor a você, eu venho. Entende? O Domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo e da igreja, e consequentemente a nossa também, é a luta contra o pecado, a desobediência aos princípios e valores da palavra de Deus, que hoje é calçada aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem um cristianismo light, adaptado aos seus gostos e interesses e segundo as suas conveniências. Daquela multidão de tudo que seguia Jesus, e não eram poucos, querido, eram muitos. Muitos desejavam um cristianismo segundo a sua conveniência, segundo os seus interesses. E não é isso que muitos de nós vivemos hoje? Muitas vezes não oramos porque buscamos um interesse? Não lemos a palavra por um simples interesse? Não frequentamos um culto, um pequeno grupo multiplicador, porque queremos uma bênção, um interesse? Não vivemos um tempo de sociedade onde, mais do que nunca, as pessoas buscam os seus próprios interesses? Ou, quando eu oro, eu faço porque isso reflete o amor que eu tenho por Ele? Porque quando eu medito na sua palavra, eu medito porque amo a sua palavra, e a sua palavra diz para mim: medita nessa lei de dia e de noite. Eu honro os meus pais, porque eu entendo que a palavra a que eu amo, a esse Deus que eu amo, a esse Jesus que deu a sua vida por mim, diz: honra teu pai e a tua mãe. Eu não venho a um culto porque eu quero receber algo. Eu venho ao culto porque eu quero dar algo.
dar o meu coração. Eu sempre falo, por onde eu vou, eu sempre falo que não há culto sem oferta. Não existe culto sem oferta. E sabe qual é a primeira oferta colocada diante do altar? É a minha vida e a sua vida. É quando eu coloco o meu coração e me derramo e me quebranto diante dele, e eu falo assim: Senhor, fala comigo. Está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, eu o amo, eu o admiro, tu és tudo para mim. Então, em meio às expectativas da entrada de Jesus, alguns achando esse contraste de que era aquele rei que viria montado num alazão e chegaria e colocaria a ordem na casa, e de repente vem aquele jumentinho ali, devagarzinho, simples. Em meio ao contraste de expectativas, algumas verdades são importantes para nós, para a nossa caminhada do dia a dia. E 3 verdades fundamentais para a minha caminhada e para a sua caminhada, para entendermos nessa noite. Primeira verdade é que cada um de nós precisa entender que o projeto de Deus em nossas vidas é muito superior às circunstâncias que vivemos. Em meio às circunstâncias que eu e você vivemos no nosso dia a dia, na faculdade, no local de trabalho, na nossa casa, em nossos relacionamentos, nas nossas crises interiores, em muitos questionamentos, indignações, frustrações, rejeições que eu e você passamos e enfrentamos, o Senhor não está alheio a isso, pelo contrário, Ele acompanha passo a passo, Ele tem um projeto para você, Ele tem um projeto para a sua vida, e o projeto dEle esbanja ou expõe a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E quando então ele entra em Jerusalém, naquele momento ali, em meio às circunstâncias que aconteciam, ele tinha um projeto. E o projeto dele se findaria naquele momento que, pendurado numa cruz, pagando o preço do pecado por mim e por você, ele gritaria em alto e bom som: está consumado. O que foi planejado eu cumpri. Pai, tudo aquilo que o Senhor me deste para fazer, eu fiz. Eu cumpri. Havia um projeto, um propósito eterno do Senhor, de sermos uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Era o projeto do Senhor. E nenhuma circunstância, por mais desafiadora e ameaçadora que pudesse ser, tiraria dele o foco. O mundo atual nos leva a olharmos os fatos, as circunstâncias. Há um cântico que eu acredito que é das épocas, dos meados lá do pastor Roberto, que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas, alegre estou. Eu não olho a circunstância, eu olho o seu, porque se eu olhar as circunstâncias, muitas vezes as circunstâncias, os fatos, e muitas pessoas às vezes falam assim: contra fato não há argumento. E contra esses fatos, esses argumentos, essas circunstâncias, muitos de nós estamos indo ladeira abaixo, fazendo morrer os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso bom relacionamento em casa. Tudo isso vai se desfalecendo. Se Jesus olhasse as circunstâncias que envolvia todo o seu projeto, talvez ele não cumpriria. Mas ele olha firmemente. E depois vai deixar por meio da sua palavra o mesmo princípio. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Você sabe para onde você está indo? Você sabe hoje qual é o projeto de Deus na sua vida? E como que você tem respondido a esse projeto? De que maneira Deus tem usado você? De que maneira você tem se sentido desafiado pelo Senhor? Desde o início do ano, nós temos uma pergunta que fica nesse telão: o que precisa recomeçar hoje na sua vida? O que precisa recomeçar hoje na sua vida, porque em meio às circunstâncias que rodeiam a sua vida, você desanimou? Porque em meio às circunstâncias que rodeiam você, você desistiu? Você se acomodou? Você se acovardou? Estava tão claro, Charles, estava tão claro o que o Senhor estava fazendo na minha vida, mas de repente tudo ficou nublado. De repente aconteceu um monte de problema lá em casa. De repente tudo parecia que ia bem e virou a tampa na panela. Estava indo tudo bem, eu estava 1000 por hora, eu entrei aquele ano feliz, no dia 31 eu consagrei a minha vida e falei, agora é um ano novo, é vida nova, mas de repente, Charles, no primeiro mês eu já vi aquela pancada. E em meio às circunstâncias, você respira fundo e fala assim, Senhor, me faça entender que os projetos do Senhor para a minha vida são maiores do que as circunstâncias. Não serão as circunstâncias que determinarão para onde eu estou indo, mas é a voz do Senhor dizendo, vai. E você obedece. E ali Deus vai honrando, e Deus vai fazendo, e os propósitos dele vai se cumprindo. E aquilo que estava tão claro e que de repente ficou escuro, clareia de novo. Uma frase que eu gosto muito de falar nos momentos difíceis da vida é: não duvide no escuro daquilo que Deus te disse no claro. Nunca duvide no escuro daquilo que Deus te disse no claro. Eu não sei se acontece com você, comigo muitas vezes. Tem épocas que você vive que está assim, parece que é o céu, né, querido? Parece que você vai quase ser arrebatado. Tudo tão bom. Você fica até assim, meio assim, desconfiado, né? Nossa, está tão bom, está tudo direitinho. E de repente, na outra semana, no outro mês, vem aquele vendaval, vem aquela tempestade, e parece que o navio vai afundar. E de repente, o Senhor, que vai entrando por Jerusalém, e que vai passeando pela minha vida e pela sua vida, olha como olhou do jumentinho, e olha hoje no meu particular e no seu particular, e diz assim: fique tranquilo, porque eu sei para onde eu estou conduzindo você. Não olha as circunstâncias, não. Entenda, olha o meu amor, o meu projeto, porque grandes coisas eu vou fazer na sua vida. Entenda isso, povo. Entenda a igreja isso hoje. Segunda verdade, cada um de nós precisa entender que em meio às desilusões da vida, o Senhor nos encoraja a permanecermos firmes em seus propósitos. Cada um de nós precisa entender que em meio às desilusões da vida, o Senhor nos encoraja a permanecermos firmes em seu propósito. Alguma vez, em alguma situação da sua vida, você se sentiu decepcionado com Deus? Algum momento da vida você esperou que Jesus fizesse alguma coisa que fosse igualzinho que você pediu? E você até tinha certeza de que ele faria, mas ele não falou que faria, mas você tinha certeza que ele faria.
e de repente ele não fez, e você se decepcionou com ele? A gente vive um momento muito delicado como família, né? Há 23 dias atrás, a minha sogra veio a falecer. Ela esteve conosco aqui no final do ano, quando a minha filha se batizou. Minha sogra tinha 56 anos de idade e foi passar por uma cirurgia muito tranquila, muito pontual. E passou pela cirurgia. A cirurgia, apesar de delicada, conseguiu ter o seu efeito positivo. Porém, o pós-operatório, ela teve complicações hemorrágicas e 2 dias após a cirurgia, ela veio a falecer. E nenhum de nós esperávamos isso. E a nossa oração naquele momento, naqueles 2 dias, era: Senhor, que o Senhor levante a tua serva daquele leito. Que o Senhor faça o impossível acontecer. Que o Senhor coloque a tua mão de poder ali e estanque a hemorragia. Que o Senhor faça com que a vida brote mais forte ainda do que está. E nesse momento a expectativa que você tem é o quê? Eu confio em Deus. E Ele vai fazer. E chegou um momento que nós tínhamos plena convicção de que Deus ia fazer. Em menos de 48 horas, a minha sogra foi e voltou 3 vezes ao centro cirúrgico. E na 3ª vez a gente pensou: agora vai ficar tudo ok. E de repente, a gente vem e recebe a triste notícia do seu falecimento. Muitos poderiam ter em situações como essa a simples reflexão: Deus, eu acreditei. Deus, eu confiei. Deus, nós oramos tanto. Deus, havia tantas promessas. E de repente acabou. E você poderia se frustrar, se decepcionar. Mas de repente, quando você olha para o amor de Cristo, e de repente quando você lembra daquele momento em que Jesus entra por Jerusalém, quando você olha e vê Jesus dia a dia passeando pela sua vida, você entende que em meio às desilusões que você pode vir a ter, a sentir na sua vida, Ele nos encoraja a permanecermos firmes, perseverantes ao propósito que Ele tem. E eu tive a oportunidade de dirigir o culto fúnebre da minha sogra no Rio de Janeiro. E no momento em que nós estávamos no tempo de velório, até o culto, o meu sogro chegou para mim e falou assim: Charles, nem começou o culto ainda, e já aconteceram 3 reconciliações no culto fúnebre. Nem eu sabia que a minha sogra era tão amada. Tinham 700 pessoas no culto de celebração pela vida dela, de gratidão ao Senhor. E eu iniciei aquele culto dizendo: esse culto hoje é um culto de celebração ao Senhor, porque Ele é o autor da vida. Porque podemos celebrar a vida e mesmo em meio à morte? Sim, porque Ele é o autor da vida. E em meio às circunstâncias, em meio às desilusões, há um projeto maior do Senhor, há um propósito maior do Senhor, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Entende, queridos? E de repente você olha para aquele momento e você olha para a morte, e lógico, você vem, sente a tristeza, mas ao mesmo tempo o Senhor refrigera a nossa alma e diz assim: há algo que eu estou fazendo, há algo que eu estou mexendo no coração das pessoas. Você tem expectativas, povo, vocês têm expectativas, mas maiores são as expectativas do meu coração para você. Vocês têm uma expectativa de um líder político, de uma transformação social, vocês querem essa liberdade, essa felicidade de vocês, mas há algo maior que eu quero fazer, há uma liberdade maior para a sua vida, há um projeto maior para você, e eu quero que você entenda isso, e alinhe o seu coração ao meu, porque grande é a obra que eu estou fazendo, e grande é a obra que eu vou fazer por meio de você e em você. Confia em mim, confia no meu propósito, confia no meu projeto, não olhe a circunstância, não viva as desilusões, mas apenas saiba para onde você está indo, permaneça firme, persevere. Persevere, querido, mesmo que o vento esteja batendo contra. Cada um de nós, terceiro ponto, precisa entender que ao lutarmos contra o pecado e a desobediência, experimentamos a liberdade e santificação em Cristo, provamos do seu amor, testemunhamos a mensagem da graça e desfrutamos da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Cada um de nós precisa entender que quando Jesus entrava em meio ao contraste de expectativas, a luta era contra o pecado, a luta era contra a desobediência. Porque a palavra é muito clara a dizer para mim e para você: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ter liberdade? Você quer viver feliz? Você quer viver uma vida de santidade, de compromisso, de experiência viva da presença de Cristo? Entenda, quando Jesus entrava por Jerusalém, ele entrava focado de que a luta dele não era contra a carne e contra o sangue, mas era contra principados e potestades. Era contra o pecado, que era o pior inimigo do ser humano. E ele estava indo para pagar um alto preço. Um preço que lhe custaria a ida à cruz, o corpo entregue, o sangue derramado, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porque ele pagaria o preço do pecado, ele pagou o preço, venceria a morte, ressuscitaria ao terceiro dia, conforme a palavra, e vivo está para dizer para mim e para você: não olhe a circunstância, não olhem as desilusões, não olhem as crises, elas estão aí e elas não vão sumir, mas permaneça firme, perseverante, lutando contra o pecado e contra a desobediência. Assim experimentaremos a verdadeira liberdade, a comunhão que podemos ter uns com os outros, vida plena em Cristo Jesus. Entende, queridos? O desafio é muito maior. Talvez você entrou nessa noite aqui com muitas expectativas. Como naquele dia, muitos foram ver a entrada dele com muitas expectativas. Talvez a sua expectativa nessa noite era que, tão somente nessa semana, o Senhor resolvesse o problema da sua dívida financeira. Talvez você entrou nessa noite aqui com uma expectativa de que, simplesmente,
o seu marido essa semana pudesse demonstrar um pouquinho mais de amor e carinho por você, nem que fosse para ele lavar a louça. Não precisava ser muita coisa, não. Só lavar a louça já ajudaria bastante, pastor. Talvez você entrou com a expectativa aqui nessa noite, de que essa semana vai ser uma semana melhor do que foi semana passada, porque semana passada foi difícil demais. Eu não sei como você entrou, mas eu acredito que todos nós temos expectativas, como o povo tinha expectativa. Mas de repente Jesus entra no nosso caminho, como entrou pelo caminho daquela época, e diz assim: maiores do que as suas expectativas são as expectativas do meu coração. Eu posso e vou resolver os seus problemas, mas há algo muito maior que eu quero fazer na sua vida e por meio da sua vida. Você consegue entender isso, meu amado? Você consegue entender isso, meu filho? E aí fica mais fácil para responder a pergunta: quem é este que passa pelo caminho? Quem é este que hoje está entre nós? Este é Jesus, aquele que deu a sua vida por mim e com grande amor, naquela época dizia ao povo: eu amo vocês, eu morro por vocês. E eu tenho vida plena para vocês. É o mesmo Senhor que está entre nós. E nessa noite diz para você: eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho um projeto novo para você. Aquilo que você parou, está na hora de recomeçar. Aquilo que você desistiu, está na hora de recomeçar. Se acomodou, está na hora de recomeçar. Porque cada um de nós precisa entender que os projetos de Deus são maiores do que as circunstâncias. Cada um de nós precisa entender que os propósitos de Deus são muito maiores do que as desilusões da vida. Cada um de nós precisa entender nessa noite que ao lutarmos contra o pecado, contra a desobediência aos princípios e valores da palavra, aí sim experimentaremos total liberdade em Cristo Jesus. Desfrutaremos do seu amor e teremos a plena certeza de que ao morrermos, reinaremos em glória com Ele, no lugar onde não haverá mais choro, nem pranto e nem dor, mas a alegria de viver com o Senhor.